Oi, gente. Hoje nós estamos já na quinta palavra do nosso Buscando a Deus nas Férias, o que significa que as férias estão acabando. O Buscando a Deus nas Férias é um projeto de intercessão da Igreja Monte Sião, do Ministério Bálsamo de Gileade, que tem o objetivo de incentivar o povo de Deus a ter vida devocional durante as férias. E a partir do ano passado, nós começamos a semanalmente liberar uma palavra de Deus através de vídeos curtinhos. E esse ano já é a segunda edição do projeto Buscando a Deus nas Férias, com palavra em vídeo. E hoje já é o quinto vídeo dessa série e dessa segunda edição. Isso significa que se você está pela primeira vez vendo o nosso vídeo, você pode ir na descrição do vídeo, ver o link, entrar no canal e ver essa playlist. Já são 6 vídeos do passado, mais 5 agora, então já são 11 vídeos que pode te abençoar muito, tá bom? Uma novidade desse ano é que no ano passado, para cada vídeo, a gente tinha um texto bíblico. Esse ano, a gente entendeu que por causa do pouco tempo para cada vídeo, seria melhor se a gente a cada vídeo aprofundasse um pouquinho o mesmo texto. E o texto que nós escolhemos para liberar uma palavra de Deus na sua vida durante suas férias é o texto de Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 13. E eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida agora. Recebe isso como palavra de Deus para você. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear, e enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra parte ainda caiu em boa terra e deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábola, porque vendo, eles não veem, ouvindo, não ouvem, nem entendem. Nós já falamos um pouco sobre a parábola e, finalmente, nós falamos sobre 6 tipos de terreno. Falamos sobre o terreno da beira do caminho, que foi pisado, e por isso é um terreno duro, terreno do meio dos pedregais, que por estar endurecido, a semente não penetra nele. Falamos sobre o terreno que está no meio dos espinhos e por isso a semente nasce, cresce, mas não dá fruto. Falamos da boa terra, na primeira parte da boa terra, onde ela produz apenas 30 frutos por um. Tem uma segunda terra melhor, que produz 60 por um, e tem uma terceira terra, que é a melhor de todas, que produz 100 por um. Essas 6 terras são 6 seres humanos diferentes que abraçam ou não abraçam a palavra de Deus, que abraçam ou não abraçam o relacionamento com Deus. E aí a vida de Deus não flui naqueles que não abraçam e flui naqueles que abraçam. Na semana passada, nós falamos sobre as 2 primeiras sementes, que têm uma coisa em comum: elas não produzem vida. Elas produzem morte. E
a morte da semente. A primeira terra foi comida pelos pássaros e morreu. A segunda terra foi destruída ou queimada pelo sol e morreu. Hoje eu quero te falar sobre as duas próximas sementes. Eu quero te falar sobre a semente que caiu no meio dos espinheiros e a semente que produziu 30 por 1. O que essas duas sementes têm em comum? Elas produzem parcialmente. A semente que caiu no meio dos espinheiros, ela não morreu. E muitas pessoas pensam que ela morreu, mas ela não morreu. O texto diz que ela foi abençoada com a vida, ela cresceu, ela avançou, se tornou uma árvore bonita no meio dos espinheiros, mas ela nunca deu fruto. Mas ela estava viva, então ela parcialmente respondeu à vida que foi colocada nela. A quarta semente, ela parcialmente respondeu, ela chegou a produzir 30 frutos por semente, que é considerada uma produção baixa. As duas respondem à vida de Deus parcialmente e as duas são influenciadas por elementos externos. As duas primeiras sementes têm um problema interno, tem um conjunto de questões internas, de dores, mágoas, feridas, amarguras, vingança, inveja. Elas têm questões que elas não resolveram, como complexo de inferioridade, senso de desvalor, autoimagem negativa, que fazem com que elas se sabotem e elas não nasçam, elas não dão vida. Mas essas duas sementes, a que nasce no meio dos espinheiros e a que produz 30 por 1, elas não têm problemas internos. E talvez até tenham. Mas a maior dificuldade delas não são os internos. Jesus diz que os espinhos são os cuidados da vida. O problema dessas duas sementes que faz com que elas se envolvam parcialmente com Deus, se envolvam parcialmente com a vida de Deus, externo, porque alguma coisa de fora está influenciando. Os espinhos que roubam a vida da planta implicam em coisas ao nosso redor que roubam a nossa vida, roubam a nossa vitalidade. E Jesus nomeia essas coisas de fora como as ansiedades e os cuidados da vida. O que Jesus queria dizer com isso é que algumas pessoas já se comprometeram com Deus, mas após se comprometerem com Deus, alguma coisa ao redor dela se torna o Deus dela. Alguma coisa que o próprio Deus deu para ela se torna o alvo dela. E aí isso vai sugando a vida. Isso gera ansiedade, isso gera excessiva preocupação, isso gera descontrole e um afastamento de Deus. Essas pessoas produzem. Elas liberam vida, elas recebem da vida, elas estão se relacionando com Deus, mas é parcial. Sabe, um dos exemplos mais clássicos da Bíblia disso, dessa tendência humana de receber a bênção de Deus e aí negociar e trocar Deus pela bênção que Deus deu, um dos exemplos mais clássicos disso acontece no livro de Jó. Jó foi muito abençoado e num dado momento Satanás bateu na porta de Deus para dizer: eu tenho o direito de atacar Jó porque ele não te serve de verdade. Jó só te serve, disse Satanás, porque você o cercou de bens. E agora que ele tem bens, ele tem medo de perder os bens. E aqui que está a ansiedade e os cuidados da vida. Jó tem medo de perder as coisas que você deu a ele. Por isso, ele não te serve mais por você. Agora ele te serve por causa dos bens. Portanto, você agora é só o meio que ele usa para manter os bens que tem, para manter a vida boa que tem. Então ele não te ama, ele ama os bens. E por isso eu tenho o direito de atacá-lo e tirar dele. E aí Deus liberou Satanás para ir fazer porque ele tinha o direito. Essas duas sementes, elas lidam exatamente com isso. Elas receberam a vida de Deus e por causa da vida de Deus, elas arrumaram encrenca.
por causa da vida de Deus, elas se envolveram com a bênção. E a bênção trouxe mal para elas. Quando Jesus fala dessas duas sementes, ele não diz que elas estão mortas, elas estão vivas, mas estão profundamente limitados pelas ansiedades causadas justamente pela vida. Então, sabe, tem muita coisa que Deus deu pra gente e que depois que Deus nos deu virou obsessão, virou ansiedade, virou preocupação, virou ativismo, virou necessidade de controle, virou medo de perder. E a gente precisa se lembrar de uma coisa. A fonte é sempre Deus. Então, de onde veio isso? Sempre pode vir mais. Foi isso que aconteceu com Abraão, quando Abraão ganhou um filho de Deus, e aí ele se apegou tanto ao filho, e ele tinha tanto medo de perder o filho, que Deus falou, o único jeito de você não perder o filho é perdendo o filho. E Deus falou, vai lá e sacrifica Isaac, e prova que eu sou seu Deus acima do Isaac. E quando ele se propõe a sacrificar o Isaac, Deus disse, não, Abraão, não precisa, porque eu nunca quis Isaac, eu sempre quis você. E sabe, quando Jesus nos conta nessa parábola sobre uma semente que nasce, cresce, mas nunca dá fruto, porque os espinhos ao redor dela não deixam ela produzir, Jesus está falando disso. Sabe o que faz os espinhos crescer? A vida que tem na planta, a vida que tem na terra. Os espinhos que crescem ao redor da planta vêm da mesma energia usada para fazer a planta produzir. Então, Jesus está falando que tem coisas alheias a nós, as quais nós apegamos, que roubam a nossa vida. E o desafio de Deus para você nessas férias é para não deixar que a bênção que Deus te deu vire idolatria. A bênção que Deus te deu vire tropeço. Deus é a fonte, Ele é seu Deus, deixa Ele ser Deus. Se tiver que abrir mão de alguma coisa por causa dele, por favor, abra, porque de onde veio essa bênção tem muito mais. Eu abençoo você, eu abençoo suas férias, tenha férias muito, muito, muito abençoadas. Semana que vem nós voltamos, semana que vem é o último vídeo dessa série. Deus te abençoe, fica bem e semana que vem volta para ver o próximo vídeo. Se você não viu os outros vídeos dessa série, por favor, entra no link na descrição do vídeo e veja. Deus te abençoe.